Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos, aproveitando esse momento de reflexão, para que Deus, na sua graça, nos traga também edificação para a nossa vida. Nós iniciamos, aliás, meditando num texto que se encontra na segunda carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos de 5 até o versículo 11. E eu nunca imaginei que esse texto, realmente desse texto brotaria tantas coisas preciosas que nós temos compartilhado e temos também aprendido. Eu até vou tentar trabalhar a questão de termos um pouco mais de brevidade na exposição do sermão ou da mensagem, porque eu gostaria que a partir de agora você também interagisse. Principalmente porque hoje nós vamos entrar num tema que é muito importante, muito prático e que também traz ao povo de Deus muitas dúvidas, muitas interrogações, muitas perguntas. Então nós queremos pedir que você esteja anotando perguntas, colocando as suas questões pessoais, e você poderá então participar conosco, interagir conosco, colocando no Instagram essas questões, essas perguntas, essas dúvidas, e no dia seguinte nós sempre reservaremos um tempo para estar fazendo esclarecimento. Porque minha preocupação como professor, até porque eu fui professor por muitos anos antes de ser pastor e continuo sendo professor, a minha preocupação é porque às vezes nós professores colocamos sobre o aluno um acúmulo muito grande de informações, mas não tiramos as dúvidas e, consequentemente, as informações que nós colocamos ou repassamos acabam não tendo o mesmo peso, o mesmo valor e até mesmo não conseguimos levar os nossos ouvintes à aplicabilidade ideal, adequada daquilo que foi aprendido, porque as dúvidas não foram esclarecidas. Então queremos dar a você a oportunidade de estar interagindo conosco, fazendo perguntas, tirando dúvidas, e amanhã nós estaremos procurando lhes dar alguma resposta sobre as perguntas que forem feitas. Estaremos sempre procedendo assim a partir de agora. Hoje você lança as perguntas e dúvidas depois de ter ouvido a ministração, e amanhã nós tentaremos tirar um tempo para esclarecimento. Então que Deus nos abençoe nesse processo e que nós sejamos cada vez mais edificados pela sua santa palavra. Como eu já disse, o texto que nós estamos usando como referência no momento, e esse texto nos leva a outros textos que estão dentro do contexto do assunto. Então nós estamos tomando como referência a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 5 até o versículo 11. Eu vou ler rapidinho só para contextualizá-lo sobre o que vamos tratar hoje. Então Paulo diz assim: se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso só a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois conhecemos bem os planos dele. Amados, nós estamos meditando aqui, e o tema que nós temos colocado, com algumas variações de palavra, mas o tema que nós temos compartilhado com você a respeito
dessa reflexão é desfazendo os planos de Satanás contra a igreja. Ou, em outras palavras, como nós podemos desfazer os planos de Satanás contra a igreja? Nós vimos, em primeiro lugar, um ponto mencionado aqui no texto, no versículo 6, onde trata da disciplina. Vimos no versículo 7, que fala sobre a necessidade de animarmos uns aos outros, de motivarmos uns aos outros. Vimos no versículo 8 sobre a necessidade de nos amarmos mutuamente. E hoje, e também ontem, aliás, nós vimos no versículo 9 a questão de provar se de fato houve um crescimento ou amadurecimento nos nossos discípulos ou nos membros da nossa igreja. Infelizmente, houve uma falha ontem e nós findamos perdendo essa mensagem e ela não foi gravada. Mas as demais mensagens vocês poderão encontrar no YouTube, pois elas foram gravadas. E nós vamos tentar aperfeiçoar cada vez mais essa forma de gravação para que a gente possa lançar todo esse conteúdo no YouTube, onde você terá mais acesso até mesmo na sua tela de televisão. E também vamos procurar fazer isso com a melhor qualidade possível. Mas nós estaremos falando mais sobre essas questões técnicas posteriormente. Então, meus amados, nós vimos o seguinte: para que as astúcias ou as estratégias de Satanás que visam a destruição da igreja não venham a ter eficácia, nós precisamos colocar em prática alguns procedimentos. E eu coloquei esses procedimentos aqui na forma de verbo. Em primeiro lugar, disciplinar. Em segundo lugar, animar. Em terceiro lugar, amar. E em quarto lugar, provar. Provar a obediência dos irmãos. E queridos, em sexto lugar, aliás, em quinto lugar, para que nós possamos de fato eliminar, vencer ou desarticular as estratégias de Satanás, nós precisamos perdoar. Isso se encontra no versículo 10. E além de perdoar, nós precisamos também conhecer. Agora, conhecer nós não falaremos hoje sobre este assunto. Vai ser um ponto desse texto que ficará pendente para uma próxima oportunidade. Nós vamos falar hoje sobre perdoar. Agora, esse assunto sobre perdão, ele é tão importante, ele é tão significativo, que possivelmente nós teremos toda uma série de mensagens sobre o perdão. Eu não sei exatamente quantas mensagens serão, porque eu estou trabalhando aqui dentro da inspiração que Deus me dá. Eu não gosto de fazer uma coletânea de esboços e sermões e depois repassá-los mecanicamente. Então nós vamos estar ministrando conforme a inspiração que o Senhor nos der. Portanto, há de ser o Espírito Santo a definir em quantas etapas nós estaremos compartilhando com você esse assunto. Eu tentarei ser o mais exaustivo possível, mas ao mesmo tempo tentarei não ser cansativo, para que você possa aproveitar ao máximo esse tema, tirar as suas dúvidas e realmente ter um coração liberto, um coração livre de todo rancor, de toda amargura, de qualquer sentimento que não seja condizente com a atitude de perdão. Então eu quero, antes de darmos início, eu quero, junto com você, fazer uma oração. Por favor, vamos orar. Pai querido e santo, pedimos que Tu estejas falando conosco nesta noite, ministrando ao nosso coração, visitando-nos, ó Deus, no nosso mais íntimo, tanto no coração como também na nossa mente, onde guardamos tanta bagagem, meu Senhor, que não nos leva à vitória, mas que só traz derrotas, problemas e consequências indesejáveis para a nossa vida. Portanto, nos ajuda, meu Deus, nesta noite, eu te peço,
Fala conosco, nos ensina, eu clamo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu gostaria então, uma vez que aqui o apóstolo Paulo apenas menciona o tema, mas ele não desenvolve o tema, então eu gostaria de pedir que você se deslocasse para um texto baseado no qual nós iremos desenvolver o tema. Haverá alguns outros textos que nós vamos utilizar, mas eu percebo que esse é um dos textos mais significativos na palavra de Deus a respeito do perdão, e nós vamos estar retirando e compartilhando com você princípios maravilhosos a respeito deste assunto. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, saindo da segunda carta aos Coríntios, e que você agora abrisse a sua Bíblia no capítulo 18 de Mateus, no versículo 21. Mateus 18, 21. E eu quero que você fique parado então nesse texto, porque nós vamos estar destrinchando esse texto e tirando todas as lições que são importantes, que são preciosas para nós a respeito do perdão. Então, por favor, se coloque aí em Mateus capítulo 18, versículo 21, e vamos começar a nossa viagem pela Bíblia Sagrada. Mateus 18, 21. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é um pouco longo, são mais ou menos 14, 15 versículos, mas eu vou lendo e ao mesmo tempo comentando. Você poderá depois sozinho ler esse texto e nós tentaremos então nos manter dentro do contexto. Veja bem, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou. E agora aqui eu já quero compartilhar com você a primeira lição sobre o perdão. No decorrer do caminhar por esse texto, nós vamos estar compartilhando aí com você várias lições. E também, como já falei, de acordo com as perguntas que forem feitas, nós estaremos dando explicações. Então, repetindo. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou. Primeira lição que eu quero compartilhar com você, que você fixe, que você guarde no seu coração. Aqui, quando nós tiramos essa frase, Pedro chegou perto de Jesus, no versículo 21, eu quero já compartilhar com você uma lição preciosíssima a respeito do perdão. E eu quero que você anote aí, se você tem o hábito de estar utilizando papel e caneta. Aliás, este hábito eu lhe incentivaria a ter e a desenvolver. E a manter se você já o tem. Quando ele diz, chegou perto de Jesus, eu quero que você guarde no seu coração a seguinte lição. Somente pessoas que se aproximam de Deus têm preocupação em perdoar aos seus irmãos. Agora, esta declaração poderia ser dita de uma forma. Eu estou fazendo a seguinte declaração. Somente pessoas que chegam perto de Deus, que se aproximam de Deus, têm a legítima preocupação em perdoar aos seus irmãos. E eu quero que, baseado nesta declaração, nessa primeira lição, o ensinamento, que você esteja avaliando a sua vida. Porque agora você vai poder se autoavaliar e considerar. Você é uma pessoa que realmente está próxima de Deus? Você é uma pessoa que realmente está procurando se aproximar de Deus? Se você é uma pessoa que está dentro de uma dessas possibilidades, uma pessoa que está próxima de Deus, ou uma pessoa que está procurando se aproximar de Deus, meu amado, você não pode deixar de levar em consideração a importância do perdão na sua vida. Você precisa aprender a ser uma pessoa que desenvolva a capacidade de perdoar, caso você queira realmente ter uma vida de intimidade com Deus. É impossível ter uma vida íntima com Deus se nós não tivermos
uma predisposição a perdoar o nosso irmão. Porque se nós, já vou mencionar outros textos, se nós nos deslocarmos para Mateus, no capítulo 6, se eu não estou enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo, se nós nos deslocarmos para Mateus, capítulo 6, e eu estou aqui já indo para lá, Mateus capítulo 6, no versículo 5, quando Jesus está orientando os seus discípulos sobre a oração, ele então lhes ensina o Pai Nosso, que nós não vamos entrar em detalhes agora, porque o objetivo não é falarmos sobre oração, mas é para falarmos sobre comunhão, sobre relacionamento com Deus. Mas obviamente não podemos ter relacionamento com Deus sem uma vida de oração. Um dos nossos métodos de aproximação de Deus é desenvolvermos uma vida de comunhão através da oração. E quando os discípulos de Jesus, ou mais especificamente os seus apóstolos, se dirigem a Jesus, eles falam com o Senhor e dizem: Mestre, João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E nós também gostaríamos que o Senhor nos ensinasse a orar. E então eles fazem a pergunta: então, Senhor, como devemos orar? E aí Jesus dá algumas orientações iniciais, depois ele nos dá um modelo de oração, e no meio desta oração, ele faz a seguinte menção, no versículo 2. Ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como também nós perdoamos aqueles a quem nos ofenderam. Então, meus amados, o perdão faz parte de uma caminhada de oração. O perdão faz parte de uma caminhada de comunhão com Deus. Portanto, qualquer pessoa que se aproxime de Deus tem que levar em consideração a necessidade de vivenciar no seu dia a dia o ato de perdoar. O ato de esquecer as ofensas, de deixar de lado as mágoas, os rancores e outras coisas mais que acabam se tornando veneno para a nossa alma. Portanto, se nós quisermos sobreviver espiritualmente, nós precisamos levar esse texto muito a sério. Aqui no capítulo 6 de Mateus, Jesus está deixando muito claro que não pode haver comunhão com Deus, não pode haver relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, não podemos nos achegar a Deus ou nos aproximarmos de Deus se houver entre nós qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de obstáculo que nos impeça de desfrutar da presença de Deus. E um desses obstáculos que nós estamos mencionando aqui, sobre o qual nós estamos estudando, é a questão do perdão. Uma igreja, uma comunidade ou uma pessoa que não perdoa jamais terá vitória sobre Satanás. Jamais ela poderá se livrar das artimanhas do inimigo, das astúcias do inimigo. Ela será derrotada pelo inimigo. Portanto, nós precisamos levar a sério esta questão de perdoarmos o nosso próximo. Sobretudo, principalmente, perdoarmos os nossos irmãos para que nós possamos ter uma autêntica, uma genuína comunhão com Deus. Eu às vezes fico preocupado em compartilhar algumas experiências pessoais, porque pode levar a parecer que nós estamos querendo se autopromover ou algum tipo de exaltação, não é isso? Mas por outro lado, essas experiências pessoais, elas servem para nós como ilustração daquilo que nós estamos falando. E por isso eu vou mencionar uma situação que eu mesmo vivenciei, para que você entenda mais adequadamente o que eu quero dizer. Certa vez uma senhora me procurou pedindo ajuda, porque ela não conseguia ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento mais próximo, mais chegado com Deus. Então fomos orar por aquela senhora,
enquanto estávamos orando por ela, naquele momento houve uma experiência que foi muito interessante e que também me trouxe uma aprendizagem que foi de fato relevante e eu guardei no meu coração, porque eu aprendi uma coisa muito interessante naquele momento a respeito do perdão. Porque quando aquela senhora nos pediu para orarmos por ela, para ajudarmos a ela nesse processo de desenvolver uma intimidade maior com Deus, de se achegar para mais perto de Deus, quando fomos orar por ela, aconteceu uma experiência realmente diferenciada. Porque naquele momento, quando fomos orar por aquela senhora, nós percebemos que ela passou a ser dominada, controlada por um espírito maligno. Aquele espírito maligno se manifestou no corpo daquela senhora, e então, em nome de Jesus, como recomenda a Bíblia, ordenamos que ele saísse, contanto, ele não obedeceu. E, para não ficarmos como, infelizmente, alguns obreiros ou algumas igrejas o fazem, para não ficarmos batendo boca com espíritos malignos, fazendo entrevistas e outras coisas do tipo, que isso não convém, não é bíblico. Então, eu orei a Deus, ao Senhor que sabe todas as coisas, e perguntei: Senhor, por quê? Por que essa senhora não consegue ficar liberta desse espírito maligno? E naquele momento, enquanto eu orava, o Senhor falou comigo, e eu tive uma visão naquele instante, em que eu percebia aquela senhora quando ela ainda era criança. Eu a vi ainda criança e ela chorando muito. E eu fiquei admirado com aquilo que eu estava vendo, aquela revelação. E então eu perguntei para ela: o que foi que aconteceu na sua infância? Porque eu estou tendo uma visão com a senhora chorando muito. O que foi que aconteceu? E ela não conseguia se lembrar. Eu orei pedindo a Deus que ela conseguisse se lembrar. E então o Senhor me falou, mais uma orientação o Senhor me deu. E eu disse para ela: olha, Deus está me falando que a senhora teve uma experiência ruim com sua mãe, a senhora foi espancada por sua mãe, e desde aquele dia a senhora deixou no seu coração um ressentimento muito grande, um ódio muito grande para com a sua mãe. Aí eu disse: é verdade isso? A senhora confirma? E ela então caiu em prantos, começou a chorar, e ela disse: é, realmente, pastor, isso aconteceu comigo. Eu disse: mas o que foi exatamente? Não, porque a minha mãe foi injusta comigo, me espancou numa determinada situação. Eu disse: ok. Eu disse: mas a senhora entende que a senhora precisa liberar perdão no seu coração para que a senhora possa ser liberta desse espírito que a tem dominado? E ela finalmente entendeu, depois de muita insistência, porque a mágoa era tão grande, as feridas tão profundas, que ela não conseguia declarar perdão. Mas finalmente ela declarou perdão para com a sua mãe, oramos por ela. E depois de feita esta oração, ela ficou imediatamente liberta daquele espírito que estava atormentando e também possuindo o seu corpo. Meus queridos, é só uma ilustração prática que eu quero repassar para você, e também que você perceba em experiências assim, a seriedade da necessidade que nós temos de perdoar, porque se não fizermos, nós sofreremos inúmeras consequências. Lá na frente, ou mais na frente, nós vamos estar compartilhando muitas experiências práticas que são consequências da atitude de não perdoarmos. Então eu vou aproveitar agora e até estar anotando aqui, para que eu não esqueça de compartilhar com você sobre esse assunto que é muito importante, é muito esclarecedor. As consequências da falta de perdão sobre a nossa vida. Então, nós vamos no decorrer deste estudo estar compartilhando com você mais aprofundadamente este assunto. Mas a primeira coisa, o primeiro ponto que nós estamos aqui compartilhando com você é que no versículo 21, quando diz: então Pedro chegou perto de Jesus, eu quero que você entenda uma coisa. Dentro desse contexto que vai falar sobre perdão,
eu quero que você entenda a primeira lição. Ninguém pode ter um relacionamento íntimo com Deus enquanto o seu coração mantiver, guardar ou retiver algum tipo de rancor ou falta de perdão para com os seus irmãos, para com o seu próximo, ou ainda que seja para com o seu inimigo. Você não poderá ter uma verdadeira comunhão com Deus. E a outra coisa, a mesma lição aplicada de um modo diferente, que eu quero revisar com você é, se você quer avaliar o nível da sua comunhão com Deus, da sua espiritualidade, da sua relação de intimidade com Deus, você precisa avaliar o nível de capacidade de perdoar que você tem no seu coração. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar, consequentemente, você é comprovadamente, pela Bíblia e pela experiência, uma pessoa que não conseguirá desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, porque a falta de perdão nos afasta do Senhor. Quando nós deixamos de perdoar o nosso próximo, a nossa relação com Deus, ela fica bloqueada, ela fica interrompida, ela fica extremamente limitada e em alguns casos, dependendo da situação, ela pode ficar até mesmo impossibilitada de existir. Então não esqueça disso. Guarde esta lição no seu coração. Medite nesse aspecto importante. Você quer ter uma vida mais íntima com Jesus? Você quer chegar mais perto de Jesus? Você quer se aproximar mais do seu Senhor? Então libere o seu coração. O ódio, o ressentimento, o rancor, a falta de perdão, ele acaba ocupando um lugar no nosso coração. E esse lugar, dependendo do nível de ocupação, que esse rancor, esta falta de perdão, dependendo do nível de ocupação que ela ocorre no nosso coração, o nosso coração ficará limitado para Deus. Você precisa entender isso. Quando nós dividimos o nosso coração com outras coisas, vai faltar espaço para as coisas mais importantes. Então, quando você divide o seu coração com o rancor, com a falta de perdão, com o ressentimento, o seu coração ficará limitado para a ação de Deus, para uma penetração e uma relação mais profunda com o seu Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, se você quer se chegar mais perto de Deus, então libere o seu coração, esvazie o seu coração de todo tipo de falta de perdão, todo tipo de rancor, ressentimento, amargura, mágoa ou qualquer outro nome ou disfarce que a falta de perdão utilize-se para ocupar o nosso coração. Nós temos que liberar o nosso coração, fazer uma limpeza geral no nosso coração, para que ele possa ser totalmente preenchido por Deus e ocupado exclusivamente pelo Senhor. Então, meu amado, quer chegar perto de Deus, deixa para trás o ressentimento. Perdoa, irmão. Quer se aproximar de Deus? Perdoa. Quer se chegar mais a Deus? Perdoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, observe bem, continuando aqui, Pedro se achega a Jesus e faz a ele uma pergunta. A pergunta de Pedro é a seguinte: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Porque na cultura de Pedro, na experiência religiosa de Pedro, Pedro já entendia a necessidade de perdoar. Então Pedro já tinha um esclarecimento do plano de Deus. Ele já conhecia parcialmente a vontade de Deus, mas Pedro tinha uma experiência muito limitada ainda com Deus. Porque se você observar pelo texto, aplicando o texto à nossa vida, você pode observar que o nível de espiritualidade de Pedro estava em 7. E há muitas pessoas, baseada ainda no que falamos do primeiro ponto, cujo nível de espiritualidade, cujo nível de intimidade, de relacionamento com Deus
está em 7. E talvez você diga assim, não, mas é uma nota boa, é uma nota excelente. 5 é a média, eu passei da média, então estou muito bem. O meu nível é 7. Por quê? Pedro chega para Jesus, ele sabe que precisa perdoar, ele até está disposto a perdoar, mas a pergunta que ele faz é, Senhor, é até 7? Porque Pedro estava limitado a um relacionamento com Deus que lhe levava até ao nível 7. Mas, meus amados, precisamos entender uma verdade preciosa. Deus quer ir além dos nossos níveis de espiritualidade e nos fazer vivenciar níveis mais profundos de espiritualidade. Observe bem a resposta que Jesus vai dar a Pedro. Mas antes de ir para essa resposta, considerarmos o princípio que existe também na resposta que Jesus dá a Pedro, eu quero só finalizar esse segundo ponto fazendo a seguinte afirmação que eu quero que você anote aí, que é importante. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você é o seguinte: o perdão é uma dívida que não pode ser contabilizada. Ela precisa ser zerada. Ah, meus queridos, como isso é importante. Sabe aquelas pessoas que cada vez que são feridas, elas contam, elas dizem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E meus amados, quando alguém encontra até 7, a gente já considera um nível magnífico. Mas meus queridos, na verdade, a maioria de nós, o nosso contexto cultural, nós temos o seguinte pensamento, que é religioso, mas também cultural. A gente pensa assim, até 3 vai, mas passou disso eu não suporto. Então a gente aguenta 1, a gente aguenta 2, mas na terceira a gente já decreta uma sentença contra o outro, porque quando passa de 2, quando chega a 3, nós já consideramos da parte do outro uma postura abusiva para conosco, e o nosso nível de espiritualidade, religioso e cultural só vai até 3. Mas graças a Deus nós temos aqui um homem, um apóstolo, alguém que procurava uma intimidade, um relacionamento mais profundo com Jesus, que está disposto a ir até 7. Mas, meus amados, ainda que você esteja disposto, ou ainda que nós estejamos dispostos a ir até 7, precisamos entender que o perdão não pode ser algo que seja contabilizado. Se você quiser ter uma relação íntima com Deus, se você quiser obter vitória sobre Satanás, se você quiser impedir que o inimigo tenha domínio sobre você, que as estratégias dele para com você fracassem, você tem que ir além disso. Você precisa contar não só até 7. Aliás, você não pode fazer contagem nenhuma. Você não pode contabilizar as coisas ruins e más que as pessoas fazem contra você. Você tem que zerar o seu coração. Você tem que liberar o seu coração. Você tem que realmente limpar o seu coração plenamente. Não basta arrumar os males do seu coração. Não basta você dar um jeitinho no seu coração. Você tem que liberar seu coração. Portanto, perdão não é um assunto que diz respeito à contabilidade. É um assunto que diz respeito à liberação total. Você tem que planificar a sua experiência com Deus, e para que você consiga fazer isso, você tem que liberar 100% o seu coração de qualquer tipo de mágoa, ressentimento, rancor, amargura, ou seja lá o que for, que produz em você falta de perdão. Meu amado, vou repetir o princípio. Perdoar não é uma questão de contabilidade. Nós precisamos zerar todas as contas dos outros.
Interessante que nos evangelhos há variação de palavras e mesmo na oração cultural, quando fazemos do Pai Nosso, algumas versões dizem assim: e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Ou então, há uma outra versão do Pai Nosso que diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outras dizem: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas, queridos, é muito importante agora nesse contexto levarmos em consideração a expressão dívida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu amado, olha bem, presta atenção, porque nós estamos aqui falando de contabilidade. Então essa palavra dívida é muito própria no contexto em que estamos tratando o assunto. Você não pode ser uma pessoa que conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem que passar pela seguinte experiência, para ser mais específico. Uma vez que o texto sagrado nos ensina que para termos relacionamento com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus genuína, nós temos que zerar, nós não podemos contabilizar. Então, meus queridos, observe bem que você sempre volta ao zero no que diz respeito a perdoar. Alguém lhe fere e você conta 1, 0. E quando alguém lhe ferir de novo, não é 2, não, é 1 de novo, porque você zerou. Se você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não zerou, você contabilizou o mal. E este mal está destruindo e vai continuar destruindo a sua vida. Então não contabilize ofensas, zere as ofensas. Isso é crucial. O entendimento desta mensagem que é profunda. Não contabilize ofensas, zere as ofensas. Então nunca vai passar de 1. Por quê? Porque você zerou. O que aconteceu para trás ficou para trás. Como o próprio Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você, e por hoje será também o último princípio. Vamos hoje estar compartilhando 3 princípios. Primeiro, quando Pedro chega e diz para Jesus, ele se aproxima, ele chega perto de Jesus e ele pergunta, quantas vezes? Segundo ponto que nós desenvolvemos. E o terceiro está no versículo 22, quando Jesus responde a Pedro. Pedro chega perto de Jesus, Pedro pergunta quantas vezes vai perdoar, deve perdoar, e então Jesus agora responde. Ele dá uma resposta a Pedro, porque Pedro já coloca um quantitativo, porque ele já tinha algum quantitativo, fosse cultural, religioso ou pessoal. Às vezes nós temos os nossos quantitativos pessoais. Por exemplo, a gente diz assim, até tanto eu suporto, mas passou disso, aí já saiu do meu limite. Não, Pedro tinha esse quantitativo que para ele era religioso, cultural ou pessoal, e todos nós também os temos, mas aí Jesus dá uma resposta. Quando Pedro coloca como referência para o perdão o seu quantitativo, Jesus diz, não! Jesus diz, Pedro, não é o seu quantitativo, não é o seu entendimento, não é o seu sentimento, não é o que você aprendeu. Eu vou agora estar dando a você uma nova revelação, já que você se achegou a mim e quer se aproximar mais de mim, desenvolver um relacionamento mais profundo comigo, eu estou lhe dizendo, Pedro, você não pode contabilizar feridas, você não pode contabilizar tragédias, você não pode contabilizar ofensas, você não pode contabilizar dívidas, você tem que zerar as dívidas. E aí então Jesus responde para ele, não, Pedro, respondeu Jesus, você não deve perdoar apenas 7 vezes, mas você deve perdoar 77
vezes. Olha aí, irmãos, que salto no quantitativo de Pedro. Que salto no referencial de Pedro. Jesus diz para Pedro: não, Pedro, você não pode ficar em 7. Você tem que ir para 77. Ah, meus amados, olha que nível. Olha que nível Jesus coloca diante de Pedro. Olha o nível de desafio, de espiritualidade que Jesus propõe a Pedro. E não somente a Pedro, mas a todos nós. Que nível admirável. Ele diz: Pedro, você conseguiu chegar a 7, mas Pedro caminha agora para o 70 vezes 7. E eu estou falando 70 vezes 7, porque esse texto sobre o perdão e sobre quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão, ele não se encontra apenas aqui em Mateus. Há outro texto que menciona também, e a resposta de Jesus, quando lhe faz a pergunta: quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Jesus diz para Pedro: Pedro, que não seja 7, mas seja 77. Mas em outro momento, ele diz que não seja 7, mas 70 vezes 7. Meus amados, é impressionante como Deus coloca diante de nós desafios de espiritualidade tão grandiosos, tão maravilhosos, porque Ele é um Deus que realmente nos quer ver nos níveis mais elevados, mais profundos, mais altos de intimidade, de relacionamento com Ele. Então, mesmo quando chega Pedro se achando um herói, e ele dizendo assim: Senhor, o meu referencial é 7, Jesus olha para ele e disse: Pedro, isso não é suficiente, eu espero de você 77. Em outro momento ele diz para os seus discípulos: não só 7, 70 vezes 7. Agora, meus amados, eu quero esclarecer uma coisa para você, que aqui também não se trata de contabilização de número de perdão. Eu ainda vou lançar diante de você, se você está achando que 77 é muito, se você está achando que 70 vezes 7 é muito, porque daria 490 vezes, eu ainda quero lhe dizer uma coisa. Há um outro texto da palavra de Deus, quando fala sobre quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão, que ele ainda faz a seguinte observação. Ele não diz apenas 7, ele não diz apenas 70 vezes 7, mas ele diz, ele não diz apenas 7, ele não diz apenas 77, ele não diz apenas 70 vezes 7, mas ele diz uma coisa interessante. Há um outro texto nas Escrituras, você pode procurar referências paralelas a esse texto, não vou fazê-lo agora em razão do tempo, mas você vai ver que em outros textos, quando Jesus dá a mesma resposta sobre o mesmo assunto, no texto dá a entender que isso é para ser 70 vezes 7 por dia. Você imagina o que significa isso? Você percebe então o nível de espiritualidade que Deus espera a que cheguemos. Olha o desafio diante de você. Agora eu vou complicar mais ainda a sua vida. Não que eu quero complicar a sua vida, mas porque eu quero repassar para você a verdade bíblica que lhe leve ao maior aprofundamento de vida possível. Eu quero dizer para você que os números, para os judeus, eles tinham significados especiais. Por exemplo, números como 7 tinham significado, um simbolismo. Números como 12 tinham um simbolismo. E outros números mais, como 144, tinham também um simbolismo. Os judeus usavam muito o simbolismo numérico. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que significa na linguagem de um judeu? Porque Jesus era judeu e estava falando para judeus. Sabe o que significa na linguagem de um judeu a declaração 77 ou 70 vezes 7? O número 7 é o número da perfeição.
70 vezes 7 também é perfeição. 77 é o número também da perfeição. E esses números, todos eles têm o mesmo significado. Eles têm a ideia de plenitude. E quando eu falo a palavra plenitude, eu quero dizer que essa numerologia tem a ideia de perfeição. Tem a ideia de o máximo. Agora, meus amados, talvez você diga assim: pastor, é muito peso para mim. Eu mal consigo perdoar 3 vezes. Como eu vou atender a este padrão tão alto do Senhor? É possível. E eu vou lhe ensinar como posteriormente. Por isso que eu não quero que você perca nenhuma das palestras desta série sobre perdão. Para que você aprenda como atingir este nível de espiritualidade. Porque, olhe, de uma forma bem simples, traduzindo para a nossa linguagem comum, o que eu quero dizer a você é que Deus espera de você que você atinja uma plenitude na área do perdão, que você não seja uma pessoa que perdoa com restrição, mas que você seja uma pessoa que perdoa na plenitude, que você seja como Cristo, que você tenha o mesmo coração de Deus, porque é possível pelo poder do Espírito Santo, e eu vou lhe ensinar como conseguir isso, como chegar lá, como obter esta façanha que Jesus coloca diante de Pedro. Quando Pedro chega, achando que já fazia o máximo, ele chega e diz: Senhor, eu perdoo 7 vezes o meu irmão, isso é suficiente? E Jesus diz: não, Pedro, é 70 vezes 7. Ou então ele diz: não, Pedro, é 77. O que Jesus estava dizendo com isso? Resumidamente, para concluir, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, perdoa todas as mágoas, não importa quantas são. Não importa a tua contabilidade, zera a conta, Pedro. Tu não poderás jamais ter da minha plenitude, tu não poderás jamais chegar ao nível de espiritualidade que eu quero que tu tenhas, enquanto tu estiveres contabilizando ressentimentos, mágoas, dores, angústias, decepções, tristezas, malefícios causados a ti. Pedro, zera a conta. Deus, nesta noite, está desafiando você ao mesmo nível de espiritualidade. Meu irmão, para de contabilizar rancores. Para de contabilizar a maldade dos outros. Zera a conta. Porque Deus tem tanto mais para a tua vida, para o teu coração. O Senhor tem toda a plenitude dele para completar o teu coração, para realizar a tua vida, para te dar graça plena, para que tu te tornes parecidíssimo com ele, porque tu és um cristão, um imitador de Cristo. Então zera a conta. Não só 7, mas 77, ou 70 vezes 7, ou infinitamente, quantas vezes for necessário. Se alguém pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, se o teu próximo pecar contra ti, perdoa, Pedro. E só assim você poderá ter um relacionamento íntimo com Deus, uma plenitude de vida, e você poderá desfrutar de uma vida abundante, transbordante, magnífica, uma vida de mais comunhão e intimidade com Deus. Meus queridos, não use o lápis ou a caneta para registrar os seus ressentimentos, suas dores, angústias e mágoas. Meus queridos, use uma borracha, a borracha de Deus, e apague todas as marcas que Satanás colocou no seu coração. Apague,
até que o seu coração esteja puro e não mais tenha qualquer marca de Satanás ou da maldade dos homens. Apague, zere a conta, porque Deus zerou a sua conta. Que Deus abençoe, querido. Que Deus tome a sua vida nas suas mãos e ajude você nesse processo. Agora você ainda tem muito que aprender aqui, há muitas lições aqui, mas eu quero que você comece por aí. E se você talvez disse assim, pastor, eu entendi, eu quero fazer isso, eu quero uma comunhão mais íntima com o meu Senhor, mas eu não sei como fazê-lo, porque eu ainda não dei a você os detalhes. Esses detalhes de como fazê-lo farão parte das próximas preleções, dos seguintes momentos de meditação. Então não perca a de amanhã, provavelmente a de depois de amanhã. Não perca nenhum momento dessa série, porque nós cremos que você sairá desta aprendizagem muito mais abençoado e mais próximo de Deus. Uma boa noite. O Senhor seja com você e o abençoe grandemente. Amém.